Pessoal, vamos passar agora para a classificação ou as modalidades de obrigações. Vistas as espécies, vamos passar para as próximas aulas tratando das modalidades dentro das obrigações. São várias modalidades, mas que sempre irão corresponder a uma das três espécies de dar, fazer e não fazer. A primeira modalidade é obrigação natural. O conceito disso é: obrigação natural é aquela cuja execução não pode o devedor ser constrangido, mas cujo cumprimento voluntário é pagamento verdadeiro. A obrigação civil produz todos os efeitos jurídicos, mas a obrigação natural não, pois corresponde a uma obrigação moral. Há autores que chamam de obrigação degenerada. São exemplos: obrigação de dar gorjeta, obrigação de pagar dívida prescrita, dá uma olhada lá no 205 do Código Civil. Obrigação de pagar dívida de jogo, 814. A obrigação natural não pode ser exigida pelo credor e o devedor só vai pagar se quiser, bem diferente da obrigação civil. Vocês sabem, se uma dívida não for paga no vencimento, o direito do credor mune-se de uma pretensão e a dívida se transforma em responsabilidade patrimonial. Mas tratando-se de obrigação natural, o credor não terá a pretensão para executar o devedor e tomar seus bens. Artigo 189. A dívida natural existe, mas não pode ser judicialmente cobrada, não podendo o credor recorrer à justiça. Por que a obrigação natural interessa ao direito se corresponde a uma obrigação moral? Porque a obrigação natural, mesmo sendo moral, possui um efeito jurídico, solute retentio, ou retenção do pagamento. Mesmo tratando-se de uma obrigação moral, o pagamento de obrigação natural é pagamento verdadeiro e o credor pode retê-lo. Então, se João paga a dívida prescrita e depois se arrepende, não pode pedir o dinheiro de volta, pois o credor tem o direito à retenção do pagamento. Artigo 882 do Código Civil. Como diz a doutrina, a obrigação natural não se afirma, senão quando morre. Ou seja, é com o pagamento e sua extinção que a obrigação natural vai existir para o direito, ensejando ao credor a solute retentio. Mas não confunda a obrigação natural com a obrigação inexistente. Se João paga a dívida inexistente, o credor não pode ficar com dinheiro e João terá direito a repetitio in debete, devolução do débito. Em direito, repetir significa devolver. E indébito é o que não é devido. Então, para quem efetua pagamento indevido, pode exigir a devolução do dinheiro, repetitio in debete, para que outrem não enriqueça sem motivo. O credor de obrigação natural tem direito a solute retentio, mas quem recebe dívida inexistente, não. Exemplo disso: pago ao meu credor João da Silva, mas por engano faço o depósito na conta de outro João da Silva, que terá que devolver o dinheiro, 876. Na obrigação natural, não cabe a repetitio in debete, pois o credor dispõe da solute retentio. Falaremos mais de enriquecimento sem causa e pagamento indevido mais adiante. Em suma, a obrigação natural não se cumpre por bondade ou liberalidade ou doação, mas por um dever moral, e a moral influencia o direito, tanto que a lei lhe atribui o efeito jurídico da solute retentio. Falando de doação, vocês verão lá em Direito Civil 3 que o donatário deve ser grato ao doador. Então, se João doa um carro a Maria, Maria lhe deve gratidão pelo resto da vida, mas não podendo agredi-lo ou ofendê-lo sob pena de perder a doação. Artigo 557. Mas se por detrás dessa doação existe uma obrigação natural, tal doação não se revoga por ingratidão. Artigo 564, no inciso 3. João deve dinheiro a Maria, mas a dívida prescreveu. Porém, mesmo assim, João resolveu pagar e doou uma joia a Maria. Pois bem, caso Maria venha no futuro agredir João, tal doação não se extinguirá, já que não foi feita por liberalidade, mas sim em cumprimento de uma obrigação natural. E a obrigação alternativa? A obrigação simples só possui um objeto, mas a obrigação alternativa tem por objeto duas ou mais prestações, mas apenas uma será cumprida como pagamento. É muito comum na prática, até para facilitar e estimular os negócios. Vendo uma casa por 20 mil
ou troco por terreno na praia. Ou então um artista bate no meu carro e se compromete a fazer um show na minha casa ou pagar o concerto. Um outro exemplo, o comerciante que se obriga com outro a não lhe fazer concorrência ou não lhe pagar certa quantia. Exemplo da lei, artigo 1701. Outro exemplo da lei, no artigo 442. Características da obrigação alternativa, gente. Nasce com um objeto composto, ou seja, duas ou mais possibilidades de prestação. O adimplemento de qualquer das prestações resulta no cumprimento da obrigação, o que aumenta a chance de satisfação do credor, sem ter que partir para as perdas e danos, caso qualquer das prestações venha a aparecer. O adimplemento de qualquer das prestações resulta no cumprimento da obrigação, o que aumenta a chance de satisfação do credor, sem ter que partir para as perdas e danos, caso qualquer das prestações venha a perecer. Como o credor aceitou mais de uma prestação como pagamento, qualquer delas vai satisfazer o credor, 253 e 256 do Código Civil. A exoneração do devedor se dá mediante a realização de uma única prestação. O devedor pode optar por qualquer das prestações, cabendo o direito de escolha, de regra ao próprio devedor, artigo 252. Mas o contrato pode prever que a escolha será feita pelo credor, por um terceiro ou por sorteio, artigo 817. Essa escolha chama-se de concentração, semelhante à da obrigação de dar coisa incerta. Ressalto a vocês, todavia, que não se confunde com a obrigação alternativa, com a de dar coisa incerta. Nesta, o objeto é único, embora indeterminado até a concentração. Já na obrigação alternativa, há pelo menos dois objetos. Se o devedor, ignorando que a obrigação era alternativa, fizer o pagamento, pode repeti-lo para exercer a opção. É o caso raro de retratação da concentração e cabe ao devedor a prova de que não sabia da possibilidade de escolha. Artigo 877. Nas obrigações periódicas, admite-se o jus variandi, ou seja, pode-se mudar a opção a cada período. Parágrafo 2º do artigo 252. A doutrina fala muito e critica essa mudança de prestação, porque gera instabilidade para o credor. Vamos à obrigação facultativa. O conceito disso é aquela cujo objeto da prestação é único, mas confere ao devedor o direito excepcional de substituí-lo por outro. É parecida, mas é mais uma prima pobre, mas não se confunde com a obrigação alternativa que a gente viu anteriormente. É também muito rara, tanto que o nosso código não reservou para ela um capítulo próprio. Sua fonte será mais na lei do que no contrato. Então, quem encontra coisa perdida deve restituí-la ao dono, e o dono fica obrigado a recompensar quem encontrou. Mas o dono pode, ao invés de pagar a recompensa, abandonar a coisa, e aí quem encontrou poderá ficar com ela. Pagar a recompensa é a prestação principal do devedor, já abandonar a coisa é a prestação acessória do seu dono. O abandono da coisa não é obrigação, mas faculdade do seu dono. Ao invés de pagar a recompensa, tem o devedor a faculdade de dar a coisa ao credor. Outro exemplo é o artigo 1382, assunto lá de Civil 5. Imaginem que a fazenda A sai um aqueduto para a fazenda B, levando água com a obrigação ajustada em um contrato, que o dono da fazenda A deverá conservar a obra. Pois bem, ao invés de manter o aqueduto, tem o dono da fazenda A a obrigação facultativa de abandonar suas terras para o dono da fazenda B. Ao invés de consertar o aqueduto, o devedor tem a faculdade de abandonar suas terras, dando-as ao vizinho. Ao nascer a obrigação, o objeto é único, mas para facilitar o pagamento, o devedor tem a excepcional faculdade de se liberar mediante prestação diferente. É vantajosa assim para o devedor. Na obrigação facultativa, ao contrário da alternativa, o credor nunca tem opção e só pode exigir a prestação principal, pois a prestação devida é única e só o devedor pode optar pela prestação facultativa. Ressalto a vocês que a impossibilidade de cumprimento da prestação principal extingue a obrigação, resolvendo-se em perdas e danos, não se aplicando o artigo 253, pois, como já dito, a prestação acessória não é obrigação, mas faculdade do devedor.
Então, quem encontrar coisa perdida e não receber a recompensa, não poderá exigir o abandono da coisa, mas sim deverá processar o devedor pelo valor da recompensa. Temos agora obrigação divisível e indivisível. Obrigação divisível é aquela cuja prestação pode ser parcialmente cumprida sem prejuízo de sua qualidade e de seu valor. Já na obrigação indivisível, a prestação só pode ser cumprida por inteiro. Em geral, numa obrigação existe apenas um credor e um devedor. Mas caso existam na mesma relação vários devedores ou vários credores, o razoável é que cada devedor pague apenas parte da dívida e cada credor tenha direito apenas a parte da prestação. Essa regra sofre exceção nos casos de indivisibilidade, que veremos hoje, e de solidariedade, na próxima aula. Tanto na indivisibilidade quanto na solidariedade, embora concorram várias pessoas, cada credor pode reclamar a prestação por inteiro e cada devedor responde também pelo todo. Dá uma olhadinha lá no 259 e 264. Exemplo, uma dívida de R$100 pode ser paga em 2 metades. Um curso de direito civil pode ser ministrado em várias aulas, mas a depender do acordo entre as partes, o devedor deve pagar de uma vez só, mesmo que a prestação seja divisível. Dá uma olhadinha lá no 314. Quem não deve um cavalo não pode dar o animal em partes. Artigo 258. Mas se tal cavalo perecer e a dívida se converter em pecúnia, deixa de ser indivisível. Artigo 263. Como já disse, a indivisibilidade vai despertar interesse prático quando houver mais de um credor ou mais de um devedor. É a pluralidade de devedores. Imaginem que um pai morre e deixa dívidas. Seus filhos irão pagar por essas dívidas dentro dos limites da herança recebida do pai. Isso está lá em Sucessões, 1792 e 1997. Então, o credor do pai terá mais um filho para cobrar esta dívida. Se a prestação for divisível, cada filho responde pela parte correspondente à sua herança e a insolvência de um deles não aumentará a cota dos demais. Artigo 257. Mas se a prestação for indivisível, cada filho responde pela dívida toda e aquele que pagar ao credor cobrará um quião respondente a cada irmão. Artigo 259 e o seu parágrafo único. Veremos subrogação nas próximas aulas e aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Na relação obrigacional, antes era do credor com os filhos do pai morto, agora é do irmão pagador contra os outros irmãos. E se a pluralidade for de credores, sendo divisível a prestação, cada credor só pode exigir a sua parte. Artigo 257. Mas sendo indivisível, aplica-se 260, pelo que o devedor deverá pagar a todos os credores juntos, para que um não engane os outros. Ou então o devedor deverá pagar aquele credor que prestar uma garantia, uma caução, de que repassará o pagamento aos outros. Exemplo, João deve um carro a 3 pessoas, mas não encontra os 3 para pagar. Assim, para se livrar logo daquela obrigação, paga ao seu credor que ofereceu uma fiança. Se esse credor não repassar o carro aos demais credores, o fiador poderá ser processado pelos prejudicados. Fiança é assunto lá de Civil 3, tá? Se o devedor pagar sem as cautelas do artigo 260, terá que pagar de novo aquele credor que eventualmente venha a ser lesado pelo credor que recebeu todo o pagamento. Afinal, quem paga mal, paga 2 vezes, concordam? Diz por isso que o pagamento integral da dívida a um só dos vários credores pode não desobrigar o devedor com relação aos demais credores. Mas pagando o devedor corretamente, caberá aos credores buscar sua parte com o credor que recebeu tudo. Artigo 261. Tratando-se de coisa indivisível, exemplo de um carro, barco, casa, poderão os credores usar a coisa em condomínio ou então vendê-la e dividir o dinheiro. Artigo 1320. Vamos às espécies de indivisibilidade. A primeira, física, é a prestação indivisível pela sua própria natureza, pois sua divisão alternaria sua substância ou prejudicaria seu uso. Exemplo disso, obrigação de dar um cavalo, obrigação de restituir o imóvel locado. Econômica, o objeto da prestação fisicamente poderia ser dividido, mas perderia seu valor. Exemplo, obrigação de dar um diamante, artigo 87. A legal é a lei que proíbe a divisão.
Exemplo, a Lei 6.766 de 79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Determina no artigo 4º, inciso 2º, que os lotes dos loteamentos serão no mínimo 125 metros quadrados. Então, um lote desse tamanho não pode ser dividido em dois. A convencional é o acordo entre as partes que torna a prestação indivisível. Artigo 88. Exemplo, dois devedores se obrigam a pagar juntos certa quantia em dinheiro, o que vai favorecer o credor, que poderá exigir tudo de qualquer um deles. Artigo 258, infine, e 259. Percebe-se que qualquer das três espécies de obrigação, dar, fazer e não fazer, pode ser divisível ou indivisível. Exemplo, dar dinheiro é divisível, mas dar um cavalo é indivisível. Pintar um quadro é obrigação de fazer indivisível, mas plantar 100 árvores é divisível. Não revelar segredo é indivisível, mas não pescar e não caçar na fazenda do vizinho é divisível. As obrigações solidárias, a solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou com responsabilidade pela dívida toda, como se fosse o único. Artigo 264 do Código Civil. Como visto anteriormente, quando numa obrigação indivisível concorrem vários devedores, todos estão obrigados pela dívida toda, como se existisse uma solidariedade entre eles. Artigo 259. Assim, se várias pessoas devem coisa indivisível, a obrigação também é solidária. Mas pode haver uma obrigação solidária mesmo de coisa divisível devida por várias pessoas. As obrigações solidárias e indivisíveis têm consequências práticas e semelhantes, mas são obrigações diferentes. Vejamos, a obrigação indivisível é impossível pagar por partes, pois resulta da natureza da prestação. Exemplo disso, cavalo, lote urbano, diamante, barco, fazer um quadro. Já a obrigação solidária até poderia ser paga por partes, mas por força do contrato não pode, tratando-se de uma garantia para favorecer o credor. Na solidariedade, cada devedor deve tudo. Na indivisibilidade, cada devedor só deve uma parte, mas tem que pagar tudo diante da natureza da prestação. Pelas suas características, a solidariedade não se presume, decorre de contrato ou da lei, artigo 265. Exemplo de solidariedade decorrente de lei é a patroa que responde pelos danos causados a terceiros por sua empregada doméstica, artigo 932, inciso 3 e 942 no seu parágrafo único. Pode haver obrigação solidária de coisa divisível, exemplo, dinheiro, de modo que todos os devedores vão responder integralmente pela dívida, mesmo sendo coisa divisível. Tal solidariedade nas coisas divisíveis serve para reforçar o vínculo e facilitar a cobrança pelo credor. O devedor a vários credores de coisa indivisível precisa pagar a todos os credores juntos, artigo 260, inciso 1º. Mas o devedor a vários credores solidários se desobriga pagando qualquer um deles, artigo 269. Se a coisa devida em obrigação solidária perece, converte-se em perdas e danos, torna-se divisível, mas permanece a solidariedade, artigo 271 e 279. Se a coisa devida em obrigação indivisível perece, converte-se em perdas e danos, e os codevedores deixam de ser responsáveis pelo todo, artigo 263. O devedor de obrigação solidária, que paga sozinho a dívida ao credor, vai cobrar dos demais codevedores a cota de cada um, sem solidariedade, que não se presume, artigo 265 e 283. Então, A, B e C devem solidariamente dinheiro a D. Se A pagar a dívida toda ao credor, A vai cobrar a cota de B e C, sem solidariedade entre B e C. Os elementos da obrigação solidária são multiplicidade de credores ou devedores, ou ainda de uns e de outros, a unidade de prestação e a corresponsabilidade dos interessados. Passamos agora para a solidariedade ativa. Ela se configura pela presença de vários credores, chamados concredores, todos com o mesmo direito de exigir integralmente a dívida do devedor comum, artigo 267. A solidariedade ativa é rara porque na sua principal característica está a sua principal inconveniência.
Dá uma olhadinha lá no 269. Assim, o devedor não precisa pagar a todos os concredores juntos, como na obrigação indivisível, artigo 260, inciso 1º. Pagando apenas a um dos credores solidários, mesmo sem autorização dos demais, o devedor se desobriga. E se esse credor for desonesto ou incompetente e reter ou perder a cota dos demais, os concredores nada poderão reclamar do devedor. Terão sim que reclamar daquele que embolsou o pagamento. Mas caso algum dos concredores já esteja executando judicialmente o devedor, o pagamento deverá ser feito ao mesmo, artigo 268, o que se chama de prevenção, ficando tal credor prevento para receber o pagamento com prioridade em nome de todos os concredores. Outro inconveniente é que se um dos credores perdoar a dívida, o devedor fica liberado e os demais concredores terão que exigir sua parte daquele que perdoou, artigo 272. Como se vê na solidariedade ativa, cada credor fica sujeito à honestidade dos outros concredores. Por estes inconvenientes, a solidariedade ativa é rara, afinal não interessa ao credor. Agora passemos para a solidariedade passiva. O conceito disso é: ocorre a solidariedade passiva quando mais de um devedor chamado coobrigado com seu patrimônio, no 391, se obriga ao pagamento da dívida toda, lá no 275. Esta é comum e importante, devendo ser estimulada para que protege o crédito, reforça o vínculo, facilita a cobrança e aumenta a chance de pagamento, pois o credor terá várias pessoas para cobrar a dívida toda. E quando mais se protege o credor, mais as pessoas emprestam dinheiro. E com mais dinheiro, os consumidores se equipam. As lojas vendem, as fábricas produzem, os patrões lucram, geram empregos e o governo arrecada tributos. Como se sabe, proteger o crédito é estimular o desenvolvimento socioeconômico. Entendo até que por isso mesmo, para proteger o crédito, a solidariedade passiva, não a ativa, deveria ser presumida, violando o que diz o artigo 265. O artigo 829, acertadamente, faz presumir a solidariedade passiva, conforme vai ser visto em fiança. Assim, havendo 3 devedores solidários, o credor terá 3 pessoas para processar e exigir pagamento integral, mesmo que a obrigação seja divisível. O credor escolhe se quer processar um ou todos os devedores. Lá no parágrafo único do 275 você vê isso. Aquele devedor que pagar integralmente a dívida terá direito de regresso contra os demais coobrigados. Vai lá no 283. Na solidariedade passiva, não se aplica o benefício da divisão, nem o benefício de ordem. O que é isso? Pelo benefício de divisão, o devedor pode exigir a citação de todos os coobrigados no processo, para juntos se defenderem. Isto é ruim para o credor, porque atrasa o processo. Por isso, a solidariedade passiva não concede tal benefício aos codevedores. Pelo benefício de ordem, o coobrigado tem o direito de ver o executado primeiro todos os bens do devedor principal. Exemplo, a fiança, lá no 827. Mas o fiador pode renunciar ao benefício de ordem se equiparar ao devedor solidário, 828 no inciso 2º. O avalista nunca tem benefício de ordem, sempre é devedor solidário. Por isso, se algum amigo lhe pedir para ser avalista, não aceite. Mas se ele insistir, seja seu fiador, com benefício de ordem, mas jamais fiador solidário ou avalista. Fiança e aval são exemplos de solidariedade passiva decorrente de acordo de vontades. Então, a universidade, quando financia um curso de um estudante, geralmente exige um fiador ou um avalista, lá no 897. De modo que, se o devedor não pagar a dívida no vencimento, o credor irá processar o devedor, o fiador ou o avalista. Exemplos de solidariedade passiva decorrente da lei estão na responsabilidade civil, lá no artigo 932, no comodato 585 e na gestão de negócios, o parágrafo único do 867.